Amados. Muito bem. Então vamos continuar, amados. Nós estamos com uma série de mensagens sobre as características de uma igreja saudável. E semana passada nós vimos sobre mordomia. Eu gostaria de continuar ainda nesse tema, mas com uma extensão em outra característica muito importante que deve ter uma igreja, que todos nós devemos ter, que também está ligada à mordomia, mas na verdade a todas as áreas da nossa vida. E essa característica, por dizer assim, é a integridade. A integridade. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Provérbios capítulo 10, verso 9. Provérbios capítulo 10, verso 9. Eu quero que você entenda, né, isso, porque nós precisamos compreender aquilo que Deus tem para a nossa vida. Veja o que diz aí: quem anda com integridade, anda com... Mas quem segue veredas tortuosas, será descoberto. É interessante isso, porque integridade, na verdade, não é mais nada do que você andar inteiramente segundo o propósito que Deus tem na sua vida. Integridade é isso. Muitas vezes não entendemos esse tema, esse assunto, mas, inclusive, nada do que nós iríamos falar foi compartilhado com o Louvor, ou com Solange, ou com Márcio, mas é interessante como o Espírito continua agindo, e graças a Deus por isso no nosso meio. Aquele texto que Márcio colocou sobre a viúva, vamos tratar também um pouquinho hoje. Por quê? Porque integridade, amados, é uma ordenança para a igreja do Senhor. Nós não podemos andar na visão que Deus nos deu como igreja, com uma visão clara, se a gente não entender que devemos ser íntegros diante da presença do Senhor. Nós não vamos obedecer completamente aquilo que Deus colocou como propósito da igreja se a gente não for íntegro. Se nós estivermos por inteiro aqui, não adianta, eu sempre falo isso, você não é chamado para ser um esquentador de banco. Você é chamado para ser um discípulo de Cristo, cumprindo o seu propósito. E essa música que nós cantamos, né, no final, que o louvor cantou no final, tem tudo a ver com aquilo que nós vamos ver nessa manhã. E há um relato impactante que explora sobre integridade no texto bíblico. Ontem no PG nós estávamos falando um pouco sobre a igreja primitiva, né, Júnior, lá em Monção. E é interessante porque a igreja primitiva, ela realmente era uma igreja que caminhava em integridade. Falávamos sobre algumas características da igreja primitiva. Era uma igreja que estava fundamentada na doutrina dos apóstolos, ou seja, para nós hoje, a palavra. Era uma igreja que estava fundamentada, sim, também nas orações, mas na comunhão. E falávamos ontem que comunhão vai muito além dos comes e bebes que a gente está acostumado, né? No final de cada reunião a gente tem, e é muito bom, é salutar, mas a comunhão é muito mais além do que isso. É a gente se alegrar com quem se alegra, mas também chorar com quem chora. É também exortar aquele que precisa ser exortado em amor. Lamentavelmente, hoje estamos no meio de uma geração que, se você exortar alguém, mesmo com amor, a pessoa ela não entende e corre, foge. Mas a minha responsabilidade é essa, e a sua também, porque você faz parte da família de Deus. E nós precisamos compreender que, como igreja, a gente precisa andar integramente. E aqui nós temos dois exemplos. Atos capítulo 4, a partir do verso 32. Veja como era a igreja primitiva. Veja como era a essência dessa igreja. E nós precisamos voltar a essa essência. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas tudo lhes era
Tudo lhes era comum. Olhe para seu irmão e diga assim: a igreja primitiva tinha tudo em comum. Verso 33. Com grandioso poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Sabe, porque quando você entende que seu papel é pregar a palavra, é proclamar o nome de Cristo, não há outra. A graça do Senhor, ela é derramada sobre sua vida naturalmente. Verso 34. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores, correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. E aqui vem o primeiro exemplo que eu quero demonstrar para nós. O primeiro exemplo é um exemplo positivo, um exemplo de um homem que entendeu o seu chamado, entendeu com integridade o seu propósito. Então, José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Veja que exemplo. E com isso quero que você me entenda nesta manhã. Eu não estou mandando você vender a sua casa, vender seu terreno. Não. Eu estou dizendo que esse homem, ele obedeceu com integridade aquilo que Deus falou ao seu coração. Alguém já disse que é conhecido quem é genuinamente convertido, a pessoa que também se converteu no bolso. Por quê? Porque também nós devemos entender que há uma grande diferença entre você ter Deus como seu Salvador, como seu Senhor. Veja o que diz Mateus capítulo 6, versos a partir do 19. Vamos ler a partir do 19. Diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e os ladrões não minam nem roubam. E no verso 21 diz: porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Não tem outra. Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Muitas vezes a gente coloca o nosso tesouro em bens materiais ou até em pessoas. Mas o nosso tesouro tem que ser o reino. O nosso tesouro tem que ser Deus. Porque se não for assim, eu apenas estou aqui esquentando o banco e perdendo o meu tempo. E não é isso que Deus quer. Porque quando chegar o grande dia em que o Senhor venha, ou quando eu for chamado à sua presença, Ele vai dizer: quem é você? Não, mas eu estava lá no dia 16 de maio de 2026 na Ágape, ouvindo aquele pastor peruano. Não te conheço. Quem é você? Não, mas eu dei uma oferta de 1.000 euros. Não te conheço. Não, mas eu estava lá tocando bateria, contrabaixo. Não te conheço. Não, mas eu estava pregando lá. Não te conheço. Quem é você? Por quê? Porque faltou integridade em servir a Deus. E nós precisamos entender isso na nossa vida. José, que depois foi batizado pelos apóstolos por Barnabé, porque era o sinônimo de filho da consolação, ou aquele que consola, aquele que ajuda, ele entendeu seu propósito. E ele então foi chamado pelo Senhor, eu entendo, porque ninguém em sã consciência
vai vender algum bem seu e entregar logo assim, sem ter ouvido a voz de Deus. E ele fez isso, porque ouviu a voz de Deus, porque tinha comunhão com Deus, porque sabia discernir qual era a voz de Deus. Porque isso é importante. Porque hoje temos muitas vozes que falam: "Oh, Tilda, é o seguinte, olha, não faz aquilo, porque..." Mas aí Tilda, com a sabedoria que vem de Deus, ela disse: "Então eu vou procurar na palavra, porque a palavra, ela é quem vai me dar a verdade na minha vida." Só que muitos de nós queremos encontrar as palavras prontas e vamos para o YouTube e colocamos, né? Olha, aquela palavra que vai lançar uma profecia de bênção sobre a minha vida. A bênção sobre a sua vida lançada é a palavra profética que está aqui escrita. Que às vezes pode doer, mas tenha certeza que essa dor é para a salvação. É para a salvação. Não é para a condenação. Mas há um outro exemplo logo a seguir, capítulo 5 de Atos. Entretanto, veja que aqui há a continuidade, porque depois de muito tempo foi que os livros foram catalogados por capítulos e versículos, mas esse era um relato apenas só. O autor aqui ao livro de Atos, que é Lucas, ele está dizendo assim: olha, José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve. Diga assim, reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Veja bem, acontece quase a mesma coisa que aconteceu com Barnabé. Só que aqui, o que está acontecendo? Eles retiveram uma parte desse dinheiro. E aqui no verso a seguir, que é no verso 3, veja o que Pedro vai falar para ele. Acho que hoje em dia ninguém queria ter um pastor como Pedro, né? Ananias, por que você mentiu? Perdão, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Veja como é andar em sintonia com o Espírito. Ninguém foi fofocar a Pedro, o Espírito falou para Pedro. E Pedro automaticamente disse: por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Verso 4, não é verdade que conservando a propriedade seria sua, e depois de vendida o dinheiro não estaria em seu poder? Ou seja, ele está dizendo: o terreno é seu, a propriedade é sua, o dinheiro é seu. Você pode fazer o que quer com esse dinheiro. Mas por que mentir? A grande questão desse texto é a falta de integridade. Por que mentir? Muitas vezes a gente acha que está mentindo a Deus, mas Deus já sabe tudo. Deus sabe todas as coisas. Deus sonda o nosso coração. Deus olha para nós. Certa vez, amados, uns irmãos abençoados chegaram para mim e disseram: olha, pastor, eu estou sentindo de dar o meu dízimo ao Senhor, que é o pastor da igreja. Eu digo: não. O dízimo é para a igreja. Se você quiser me dar uma oferta, eu recebo. E estou recebendo. Mas o dízimo é do Senhor, é da igreja, é para a igreja administrar.
E nós precisamos ter consciência disso. Porque muitas vezes, imagina se Pedro tivesse dito, não há problema, olha, estamos precisando realmente esse dinheiro, como muitos pastores hoje em dia fazem, mas não querem saber a origem do dinheiro. E nós precisamos entender, amados, porque eu não quero aqui ser conivente com falta de integridade. É por isso que nesta igreja, que tem algumas igrejas que fazem, mas eu não quero fazer. Por quê? Porque eu não quero saber se você entrega seu dízimo ou não. Agora, no final do mês, quando vem o relatório dos nossos tesoureiros, a gente sabe. Quando uma vez, estávamos fazendo uma avaliação e olhamos assim, quantas pessoas tem no grupo de WhatsApp da igreja? Tantas. E por que não bate os dízimos? Por que não bate? Porque falta integridade. Porque as pessoas não levam a sério a Deus. Não é a mim, eu não quero que você me dê o seu dinheiro, porque primeiramente não sou eu que administro o dinheiro. A tesouraria na igreja. Mas falta integridade. E isso não é uma coisa que você deve a mim, mas você vai se ver com Deus. E aí o Senhor fez algumas perguntas. Será que se dependesse do seu dízimo, esta igreja estaria aberta ou fechada? Será que se dependesse da sua generosidade, o ministério infantil estaria funcionando ou não? Será que se dependesse da sua integridade, nós faríamos a obra de Deus ou não? São perguntas que nós precisamos nos fazer. Eu não estou aqui pegando você contra a parede, dizendo você tem que dizimar. Isso é entre você e Deus. Você vai dar conta. Graças a Deus que eu dou conta de mim e não de você. Eu vou dar conta da igreja, daquilo que é pregado aqui no púlpito, daquilo que é vivido aqui. Mas tem coisas que são individuais e você vai dar conta disso. Nós precisamos viver uma vida reta. Veja o que diz, então, na continuação, verso 4, parte B. Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu morto. Por isso eu disse antes que ninguém queria ter um pastor como Pedro, que tinha muita gente aqui que já tinha morrido. Caiu morto. E sobreveio grande temor aos que souberam do que tinha acontecido. Ontem falávamos sobre o temor que havia na igreja primitiva, que é muito diferente do que medo. E é isso que eu quero que você entenda. Você não tem que ter medo de Deus. Você tem que ter reverência, respeito, amor, honra para aquele que lhe dá todas as coisas. Se a gente não viver uma vida assim, meu amado, minha amada, você está se enganando a si mesmo. Não adianta. Muitos dizem, não, porque o dízimo era da lei, agora vivo na graça. Dízimo é antes da lei. Dízimo é fundamento. Dízimo é princípio. E é muito explícito a palavra dízimo. O que quer dizer dízimo? 10% ou 10ª parte. E de quê? Do que sobra? Da primícia. Quando você recebe o seu salário, você já separa o dízimo. Sabe por que muitos de nós não damos ou entregamos o dízimo ao Senhor? Porque a gente paga as contas e o que sobrar vai ver se dá o dízimo.
Mas não é assim que funciona. É a primícia. Quando você recebe o seu salário, você entende. Deus me deu vida. Deus me deu forças. Deus me deu condição para trabalhar. Deus me ajudou. A primeira parte, vou separar para honrar a Deus. Tem pessoas que dizem assim, não, hoje, esse mês, Deus tocou no meu coração para dar meu dízimo na igreja tal. Alguém falou, ouvindo isso um dia desses. É como se você fosse no McDonald's, pagasse e fosse receber o seu hambúrguer no Burger King. Mesma coisa. Você faz isso? Não. Você contribui onde você é alimentado. Você contribui onde você é abençoado. Nós precisamos ter essa consciência. Vocês não sabem quanto eu lutei para não dar esta palavra, mas é a minha responsabilidade pregar, porque depois você não vai me dizer, ninguém me ensinou. Eu ensinei dia 16 de maio, 17 de maio. Está você ciente daquilo que a palavra diz a respeito? E nós precisamos compreender isso. Nesse pleno texto que nós lemos, há três partes principais. Primeiro, o pecado concebido. Ananias e Safira venderam uma propriedade. O problema não foi reter parte do dinheiro, não. Porque, como nós vimos domingo passado, nós somos mordomos daquilo que Deus nos dá, então nós administramos. Não era esse o problema. O problema, até porque a oferta era voluntária, ninguém era, né, agarrado pelo pescoço, agora você vai ter que dar. Não, era voluntário. Mas sabe o que acontece? Acontece que muitas vezes, quando a gente olha para alguém fazendo algo, automaticamente no nosso coração, ele começa a se encher de inveja e nós queremos sobressair também como aquela pessoa. Mas deixa eu dizer uma coisa a você, meu amado, minha amada. Se Deus não te chamou para isso, não queira se meter. Por quê? Porque ninguém aqui nessa igreja, ninguém aqui nesse lugar vai subir aqui com um coração que não está íntegro diante do Senhor. A começar de mim, eu digo, Senhor, me ajuda. Não é que eu venha aqui e seja o melhor, mas todos os dias eu digo, Senhor, me ajuda para cuidar da tua igreja. Me dá a graça, me dá a sabedoria. Tira mais o meu eu, para que eu possa conduzir a tua igreja segundo a tua vontade, não a minha vontade. Já passaram muitas pessoas pela igreja, e vocês sabem, os que são mais antigos, querendo colocar a sua filosofia, a sua teologia. Meu amado, minha amada, eu respeito, você tem o direito de acreditar naquilo que você crê, mas essa igreja tem uma doutrina, essa igreja tem uma forma de pensar. Não é como fulano ou cicrano quer, é como Deus quer. Porque se não for assim, a gente vai, uma hora somos da Assembleia de Deus, outra hora somos da Batista, outra hora somos da Anglicana. Não, nós somos de Deus, com uma doutrina que Deus nos deu no início da igreja, a Igreja Batista. Nós acreditamos numa coisa, eu não posso andar para agradar todo mundo. Júnior, sim, vamos fazer como a Lagoinha faz. Não, essa igreja tem uma identidade. E eu não posso deixar que a identidade que Deus nos deu como igreja seja perdida. Porque senão lá na frente eu vou estar aí, como me chamo? Minha identidade está definida. A identidade da igreja precisa estar definida. Você chegou à igreja aqui, a igreja já existia com uma identidade. E nós, agora, quem chegou agora por último e que recebemos como membros por último, né? Não me deixam mentir, na classe da membresia, eu disse, olhe, vocês estão vendo agora tudo que a igreja acredita, vocês aceitam ou não? Então,
Ninguém aqui foi obrigado a estar. Cada um viu. Logicamente que eu entendo os tempos de Deus para cada um. E quando chega o tempo, obedeça a voz de Deus. Mas enquanto você estiver aqui, você precisa compreender isso. Então muitos, assim como Ananias e Safira, quando olham um testemunho de alguém e já querem, não, olha, porque Henrique e Carol fizeram isso agora, não, eu não vou ficar por baixo. Eu vou fazer o mesmo, só que a minha maneira. Eu vou dizer aos apóstolos que estou dando tudo, mas não estou dando tudo, estou dando só a metade. Mas como os apóstolos não sabem nada, é tudo. Por quê? Porque Ananias fez assim. Porque Barnabé fez assim. Não queira copiar aquilo que Deus não lhe chamou a fazer. Ou não queira fazer aquilo que Deus não lhe chamou para fazer. Porque não vai dar certo. Não vai dar certo. Cada um aqui tem uma função. E quisera eu que todos aqui tivessem o dom pastoral para que a gente pudesse expandir para tantas nações que precisam. Ou lugares que não tem uma igreja. Mas eu sei que nem todos têm. Mas quando eu olho para cada um de vocês, eu vejo o potencial de Deus na sua vida, para naquilo que Ele lhe deu, você possa cumprir com integridade, com fidelidade ao Senhor. Mas o segundo ponto é que há um confronto. E esse confronto, amados, é necessário haver. Quantas vezes eu já tive o confronto com pessoas, exortando em amor. Pedro diz então, capítulo 3, Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo? Veja como é sério isso. Você acha que está mentindo ao pastor, ao tesoureiro, à igreja? Não, você está mentindo ao Espírito Santo, não é a mim. Retendo parte do valor do campo. Não é verdade que conservando a propriedade seria sua? Ou seja, a propriedade é sua. Você está administrando o dinheiro. Não queira se amostrar. É seu. E depois de vendido o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você mentiu não para os homens, mas para Deus. E ao ouvir essas palavras, ele caiu morto. Na verdade, amados, a pior morte que podemos experimentar não é a morte natural, a morte carnal. Porque para quem está em Cristo sabe qual é o seu destino. Mas a pior morte que hoje nós enfrentamos é a morte espiritual. Porque nós vamos dando concessões às coisas dessa terra. E pouco a pouco a gente vai morrendo. Pouco a pouco a gente vai diminuindo na nossa espiritualidade, na nossa busca por ter uma comunhão com Deus, na nossa busca à santidade. E nós vamos morrendo por dentro aos poucos, até que nós não tenhamos mais vontade de estar na presença de Deus. E quando eu falo isso, não é estar na igreja, em todos os cultos, não, mas vontade de estar na presença de Deus, de buscar a sua face, de se deleitar com Ele, de ouvir a sua voz, de louvá-lo. Naturalmente, como consequência, isso também é estar na congregação dos santos, na igreja, aos domingos, às quartas. E muitas vezes a gente deixa isso por quê? Porque fomos abrindo concessões e essas concessões foram minando nosso coração e nos matando pouco a pouco por dentro, até que a gente vai morrendo espiritualmente e deixa de ter uma comunhão com Deus de maneira correta. Falta de integridade. Nós entendemos que a pessoa do Espírito Santo
ela é uma pessoa sensível, que olha para nós e quando olha em nós algum pecado, alguma falha, se entristece. Porque é como aquela pessoa que está torcendo para que a gente acerte a toda hora. Imagina você que é pai, você que é mãe, torcendo pelo seu filho para que ele se endireite na vida. Mas quando você vê que ele está indo por caminhos tortuosos, você fica como? Feliz? Não, triste. É assim que o nosso pai fica quando olha para nós, triste. Por quê? Porque a gente está desviando o caminho, porque a gente não está acertando o caminho que ele preparou para nós. Eu não estou dizendo com isso que esse caminho é um caminho de flores. Também vamos encontrar dificuldades, porque todos nós vamos ter dificuldades. Jesus mesmo disse: no mundo tereis, mas por quê? Eu venci o mundo. Vamos ter aflições? Vamos. Mas precisamos ter bom ânimo. E o bom ânimo, muitas vezes a gente precisa pedir a Deus. Vocês acham que todos os dias eu acordo com vontade de trabalhar ou com vontade de vir aqui à igreja? Tem dias que eu estou só pela graça, mas eu digo: Senhor, me dá ânimo. Anima o meu coração. Me fortalece. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos compreender isso. A generosidade era uma expressão da graça, não uma exigência da lei. Isso reforça o princípio do Novo Testamento de ofertas voluntárias e generosas, nascidas de um coração grato, em contraste com um sistema legalista, que às vezes não. Por quê? Porque é lei, porque é obrigação, eu vou fazer isso. Deus não quer que você dê nada por obrigação. Deus quer que você dê com alegria, com sinceridade de coração, alegremente, como nossos irmãos lá na África, que, olha, se você, depois você coloca no YouTube e vê o momento das ofertas. Talvez eles não levam só dinheiro, mas levam mantimentos, porque essas são as primícias deles, e levam, e entregam, e dançam, e celebram ao Senhor com alegria. E a gente às vezes vem aqui, e quando, eita, vai meter a mão no bolso, diz assim: eita, será? Oh, Jesus, me ajuda, porque eu tenho que pagar essa conta. Mas se você entender que é do Senhor, Ele vai abrir portas. Deixa eu contar um testemunho. Essa semana nós tínhamos uma conta alta para pagar. E essa semana foi difícil no café. No sábado, pela manhã, nós estávamos orando na nossa cama. E eu disse: Senhor, honra o teu nome através de nós. E sábado, ontem, saímos às 3 horas da tarde, porque fechamos às 2. Porque Deus nos mandou clientes para pagar as contas certas. Sabe o que é isso? Não que eu sou bom, mas é porque nós entendemos que dependemos de Deus. E quando não entendemos isso, a gente vai lutar na nossa força. Não porque eu tenho que fazer isso, não porque eu tenho que fazer aquilo. Dependa de Deus, Ele vai fazer. Tenha um coração íntegro diante do Senhor. Eu disse: Célia, não ficou nada na conta, mas pagamos. Glória a Deus. Sabe? Porque Deus, Ele multiplica quando você anda com integridade. Deus, Ele tem prazer em olhar para você, para mim, e dizer: olha, esse é meu filho, cheio de falhas, cheio de defeitos, mas ele quer andar em integridade comigo. Ele levanta as pessoas. Vai comer aquele cuscuz. Vai comer aquela tapioca. E essas pessoas vieram. Ele faz. Ande com integridade na presença de Deus.
Integridade não é perfeição, porque eu não sou perfeito, sou falho, miserável. Mas uma coisa eu quero andar, uma coisa eu quero seguir: honrar ao meu Redentor, honrar o meu Senhor, porque eu sei que eu dependo dele para tudo. Eu não sou autossuficiente. Quando eu falo que eu sou miserável, alguns dizem assim, não falei isso porque pode até se tornar uma sina contra a sua vida. É porque eu sou miserável mesmo. É porque eu sou pecador, falho. É porque eu não valho esse amor tão grande de Deus para a minha vida. Mas Deus, no seu infinito amor e misericórdia, Ele estende sua mão sobre minha vida, sobre sua vida, e diz assim, como foi lido no Salmo 103, eu não me lembro das suas transgressões. Eu não levo em conta os seus pecados, porque se Ele levasse em conta, nenhum de nós estaria aqui. E eu seria o primeiro, porque eu sou falho e pecador. Mas graças a Deus, que quando Ele olha para mim, para você, Ele olha para Jesus Cristo. E Ele disse, esse é o homem, essa mulher, foram lavados e redimidos pelo sangue do meu Filho. E graças a Deus por isso. Como é bom poder estar na presença do Senhor. Como é bom poder andar com integridade. Sabe quem andou com integridade, de mãos dadas com o Senhor? Enoque. Um homem que andou com o Senhor e não viu a morte. Andemos com integridade, amados. Busquemos a face do Senhor. Que nós possamos entender a santidade de Deus não pode ser banalizada. Que nós possamos ter o entendimento do perigo da hipocrisia, porque às vezes nós queremos fazer alguma coisa e nos tornamos hipócritas, como os fariseus. Porque Jesus combateu os fariseus naquela época? Porque eles se achavam autossuficientes, porque cumpriam a lei. Nenhum de nós, nenhum aqui é capaz de cumprir 0,000000001 da lei. Nenhum de nós. E se tem alguém aqui que falar o contrário, vamos preparar um altar para você. Mas nenhum de nós cumpre essa lei. E graças a Deus que veio Cristo para cumpri-la por nós, por você e por mim. Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos. Abaixe sua cabeça. Comece a se colocar diante do Senhor. Faça sua oração. Sabe, a história de Ananias e Zafira permanece nas Escrituras como um aviso perpétuo para que nós, como igreja, entendamos que, embora não vejamos hoje juízos tão imediatos e dramáticos como esse, o caráter de Deus, ele nunca mudou. Ele ainda odeia a hipocrisia, mas valoriza a integridade. Que possamos nos autoexaminar, nos autoavaliar, para que possamos nos apresentar diante de Deus, não com uma máscara de piedade, mas com sinceridade de coração. E que o Senhor nos abençoe como igreja. Louvado seja o teu nome.
igreja, Senhor, nesta manhã nós queremos pedir perdão. Pedir perdão porque muitas vezes, Senhor, temos apenas buscado a Tua presença quando necessitamos, quando queremos conseguir um trabalho, um bem material ou alguma coisa. Mas, Senhor, a Tua presença é que nos enche, a Tua presença é que nos completa, porque não existe trabalho, não existe bem, não existe nenhum milagre que substitua a Tua presença. É a Tua presença que nós necessitamos, Pai. Sem a Tua presença, Pai, nós estaríamos perdidos. Mas é a Tua presença, Senhor, que nos satisfaz, que nos completa, nos ajuda, Senhor. Nos dá a direção correta. Que possamos andar lado a lado com o Senhor, com integridade, com fidelidade, sabendo, Pai, que o nosso trabalho não é para homens, mas é para o Senhor. Oh, Pai, eu te agradeço, Senhor, por ter essa convicção que todo esforço, que tudo aquilo que é feito nesse lugar é para o Senhor. Porque o único digno de receber a nossa adoração, o nosso louvor, é o Senhor. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, Pai. Nos ajuda como igreja a caminhar em integridade, em fidelidade. Oh Espírito Santo de Deus, só queremos a Tua presença. Nada mais. Nada mais. Só quero a Ti. Oh, aleluia. Diga isso para o Senhor. Nós vamos. Nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti. Nada mais, nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti. Nada mais, nada mais, nada além de Ti. Glória ao Teu nome, Senhor. Precisamos tanto da Tua presença. Sem Ti nada podemos fazer. Novamente, Pai, como igreja, queremos nos entregar por completo ao Senhor. Nos ajuda a caminhar, a prosseguir em conhecer ao Senhor. É o que precisamos e necessitamos. Nos perdoa, Pai, porque muitas vezes somos tão mesquinhos que buscamos a Tua presença interesseiramente. Mas hoje, como igreja, estamos declarando: esta igreja te busca e te buscará pelo privilégio de estar com o Senhor, de poder ouvir a Tua voz, de poder sentir a Tua presença. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Oh, aleluia. Escuta o nosso clamor. Mas será que eu respiro? Preciso de Ti. Precisamos de Ti, Senhor. Diga para Ele assim:
distante de ti, Senhor. Não posso viver. Não podemos viver. Não vale a pena. Não vale a pena. Escutar o meu amor. Mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Diga a ele assim: preciso de ti. Preciso de ti. Precisamos de ti, Senhor. Preciso de ti. Preciso de ti. Precisamos de ti, da tua presença. Vale agradecido seja o teu nome. Nos dá uma semana na qual possamos ter oportunidade, Pai, de andar mais e mais com integridade. Dá, Pai, uma semana de oportunidades para poder demonstrar a generosidade, não apenas em bens materiais, mas principalmente nos dons e talentos que o Senhor tem derramado sobre nós. Porque nada é nosso, tudo é do Senhor. Tudo é por Ele, para Ele, por meio dele. São todas as coisas. O amor de Deus, a graça, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com a tua igreja local e com toda a igreja que está espalhada na face da terra. E a tua igreja diz: amém. Deus abençoe.